Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu quero conversar com vocês sobre as minhas 6 melhores leituras dos últimos 6 anos. Quem me acompanha faz um tempinho já sabe que todo final de dezembro eu publico por aqui um vídeo com as minhas 10 melhores leituras do ano, sendo que nesse mesmo vídeo eu também comento sobre qual foi a leitura número 1, digamos assim, a que mais se destacou para mim nesse período. Até o presente momento eu já fiz 6 vídeos desses, começando lá em 2017, de forma que, consequentemente, nós temos 6 livros que eu selecionei como os melhores, exatamente os que eu quero comentar aqui com vocês hoje. A ideia aqui então é apresentar para vocês cada um desses títulos e também comentar um pouquinho, repensando um pouco sobre o efeito que essas leituras, que algumas dessas leituras, tiveram para mim no longo prazo. Eu acho interessante fazer isso até para perceber o impacto de cada obra. É muito comum, por exemplo, você gostar muito de uma determinada leitura, só que com o passar dos anos, aquela empolgação toda ir diminuindo. Por isso mesmo que hoje em dia eu sou muito da teoria de que apenas com a passagem do tempo mesmo que nós conseguimos definir se uma determinada leitura, se um livro ou um quadrinho realmente é um favorito da vida. Tanto é que alguns títulos da lista de hoje de fato se tornaram preferidos para mim, enquanto outros foram ultrapassados por outras leituras que eu fiz ao longo dos anos. Mas antes de começar então a falar sobre cada uma dessas obras, eu só queria te pedir, como sempre, para deixar uma curtida aqui embaixo, que ajuda bastante o canal, para se inscrever caso ainda não tenha feito isso, para clicar no sininho para receber as notificações sempre que eu publicar alguma coisa nova por aqui, e também para me seguir nas redes sociais, os links estão aqui na descrição. Começando então, pessoal, em 2017 eu publiquei aqui no canal meu primeiro vídeo de melhores leituras do ano, sendo que nesse mesmo período eu defini como a leitura que mais se destacou para mim esse livro aqui, conhecido como A Desumanização, do escritor português Walter Ugumãe, que eu li nessa edição antiga da editora Kozak Naif. Para quem não conhece, aqui nós temos uma história ambientada na Islândia, onde acompanhamos o luto de uma garota de 11 anos com relação à morte da sua irmã gêmea. É um livro com um clima de solidão e melancolia muito presente. Eu acho que de lá pra cá, muita coisa mudou no meu gosto literário. Hoje em dia, por exemplo, eu não sou mais tão ligado em narrativas muito poéticas, em prosa poética ou coisas desse tipo. Na verdade, eu nunca fui, Só que naquele período, eu gostei muito de dar uma oportunidade pro livro A Desumanização. E acabei ficando interessado um pouco nesse tipo de obra. Eu realmente gostei muito desse livro do Walter Ugumãe na época que eu li. Eu não sei se atualmente, com uma releitura, esse livro teria o mesmo impacto que teve para mim antes, acredito que não. Mas mesmo assim eu considero ainda como um livro muito bom. Só que desde então eu nunca mais li nada do Walter Ugumãe. Ainda não despertou aquela vontade, sabe? Apesar de eu ter alguma curiosidade com livros como um chamado Homens Imprudentemente Poéticos e também A Máquina de Fazer Espanhóis. Só que eu não tenho nenhum prazo para realizar essas leituras ou algo do tipo. Continuando, agora falando de 2018, o livro que eu defini como a melhor leitura daquele ano, na minha opinião, foi essa obra conhecida como O Homem Duplicado, do escritor português, também português, o escritor José Saramago, que eu li nessa edição aqui, da editora Companhia das Letras, no selo Companhia de Bolso. Nessa obra, nós acompanhamos a história de um homem chamado Tertuliano, um professor de história um tanto quanto depressivo, que num certo dia descobriu que tem um duplo, uma pessoa idêntica a ele, circulando por aí. Ao longo da leitura acompanhamos a forma como esse personagem começa a investigar para descobrir o paradeiro desse outro indivíduo, de forma que isso gera diversas consequências inesperadas. Nesse livro, Saramago se utiliza de uma situação muito inusitada para tratar de forma genial sobre temáticas como identidade e também individualidade. Após a conclusão dessa obra em 2018, eu já fiz outras leituras e até releituras de obras do Saramago, mas mesmo assim eu sigo gostando muito ainda de O Homem Duplicado, especialmente porque ele me marcou muito naquela época por conta do seu final surpreendente.
Eu acho que se for para comparar, o Rodrigo de 2023 gosta mais do livro Ensaio sobre a Cegueira. Só que mesmo assim eu recomendo muito a leitura de O Homem Duplicado. Sem dúvida nenhuma, é um dos meus livros favoritos da obra, né, entre os que eu li, do escritor José Saramago. Agora falando de 2019, o livro que eu defini naquela época como a minha melhor leitura do ano foi um clássico muito famoso conhecido como Morro dos Ventos Uivantes, da escritora Emily Brontë, que eu li nessa edição da editora Zahar. Para quem ainda não leu, aqui nós acompanhamos a história de algumas gerações de uma família inglesa do interior, muito marcada pelo amor, pela vingança, pelo ódio e pela obsessão. De todos os clássicos que eu já li, eu não tenho nem dúvidas com relação a esse livro. O Morro dos Ventos Uivantes, com certeza, é um dos meus favoritos da vida. Eu só estou esperando passar um pouquinho mais de tempo para iniciar a minha primeira releitura dele. Uma das coisas que mais me encanta nessa obra é a profunda complexidade dos seus personagens, figuras muito humanas, com traços de personalidade muito positivos ou muito negativos. Além disso, é muito impressionante você perceber como essas mesmas figuras mudam com o passar do tempo, como as vivências que nós acompanhamos de cada um desses personagens moldam muito da sua personalidade. Tudo isso, somado a uma história muito intensa e também envolvente, torna o Morro dos Ventos Uivantes uma das leituras mais incríveis que eu já fiz até hoje. Vamos então agora para 2020, quando eu coloquei como a minha melhor leitura do ano esse livro aqui chamado Stoner, do escritor norte-americano John Williams, que eu li nessa edição aqui da editora Rádio Londres. Nesse livro acompanhamos basicamente toda a vida de um homem comum, um professor universitário chamado William Stoner. Vemos a sua infância, a sua vida profissional, os seus relacionamentos, os seus momentos de alegria, os seus momentos de tristeza e por aí vai. A grande questão aqui está na forma como tudo isso foi escrito. Stoner é um livro que pode não chamar tanta atenção assim se atentarmos apenas para a sinopse dele. É apenas na leitura, né, no processo de leitura, que podemos perceber o turbilhão de sentimentos que essa obra pode nos provocar. O que mais me impressionou nesse livro é como o autor consegue tratar de algo muito complexo com simplicidade. Esse é um livro que fala basicamente sobre a vida, sabe? Sobre como é viver, sobre a trajetória, sobre os nossos desejos, as nossas angústias, sobre felicidade, sobre medos e por aí vai. Com os olhos de hoje em dia, né, de 2023, eu não me arrependo nem um pouco de ter colocado Stoner como a minha melhor leitura de 2020, sabe? É realmente um livro, assim, incrível. Segue pra mim, né, como uma leitura que me marcou muito, um livro que eu tenho um carinho enorme. Continuando, agora falando da melhor leitura de 2021, o livro que se destacou para mim nesse período foi esse daqui chamado Meridiano de Sangue, do norte-americano Cormac McCarthy, que eu li nessa edição aqui da editora Alfaguara. Nessa obra acompanhamos uma história ambientada no século XIX, onde acompanhamos uma brutal gangue de norte-americanos, um grupo que atua no México e no oeste dos Estados Unidos, sempre caçando indígenas e recolhendo seus escalpos em troca de recompensas financeiras. Esse é um livro que acaba com qualquer romantismo que você possa ter com relação ao Velho Oeste, especialmente aquele que foi muito desenvolvido pelo cinema dos Estados Unidos. Essa obra que ela realmente tem um nível de violência muito forte. É um livro, assim, com certeza um dos mais pesados que eu já li até hoje. Só que, somado a isso, também temos personagens absurdamente complexos, alguns até inesquecíveis, eu diria, como, por exemplo, o Juiz Holden, o terrível Juiz Holden, um personagem que eu acho que até funciona como uma espécie de representação do mal, uma figura que faz um tipo de simbolismo com o demônio, ou algo assim. Existem muitas interpretações, né, inclusive para esse personagem. É muito difícil fazer um resumo de Meridiano de Sangue, sabe? É um livro com muitas camadas, que fala de muita coisa. Mas para quem tiver interesse em conferir depois, eu fiz uma resenha bem completa dele aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver curiosidade, né, em conferir. Esse livro realmente segue me impressionando bastante, sabe? É uma leitura assim cheia de simbolismos, ao mesmo tempo que tem um final super enigmático, um dos mais criativos que eu já vi até hoje.
Finalizando, o último livro da lista é esse daqui chamado Pachinko, da escritora sul-coreana Min Jin Lee, que eu li nessa edição aqui da editora Intrínseca, a obra que eu defini como a minha melhor leitura do ano de 2022. Esse livro conta a trajetória de várias gerações de uma família coreana, nos mostrando principalmente como a vida dessas pessoas foi muito afetada por eventos marcantes da história da Coreia e também pela relação desse povo com os japoneses. A riqueza histórica desse livro é algo que me chamou muita atenção. Nós vemos a preocupação da autora em expor a forma como a sociedade coreana sofreu muito com a colonização japonesa. Além disso, é um livro bem emocionante, que desperta muita empatia dos leitores, ao mesmo tempo que contém também personagens muito complexos, que tratam muito de questões como identidade e principalmente o pertencimento. Outro detalhe muito interessante é a rede de conexões que essa autora consegue desenvolver nessa obra, de forma que nós conseguimos perceber claramente a maneira como as decisões de um personagem interferem de forma direta ou indireta no destino de outro. Isso às vezes entre gerações, sabe? É algo realmente muito impressionante. Pachinko, para mim, né, ainda é uma leitura recente, então eu não tenho como definir assim para valer qual é o impacto dessa obra na minha vida, né? Mas, de qualquer forma, é um livro que eu gosto muito, que eu recomendo demais para quem tem interesse assim na história da Ásia, especialmente ali daquela região, né, da Coreia e do Japão, e também para quem gosta de um bom livro, né, de um livro muito bem construído, muito bem elaborado. É realmente uma leitura assim que eu recomendo muito. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, onde eu falei um pouquinho sobre as minhas 6 melhores leituras dos últimos 6 anos, refletindo, né, sobre o impacto dessas leituras para mim no longo prazo. Beleza, pessoal? Aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, inclusive desses livros que eu citei aqui hoje, os que eu encontrar por lá, e aí basta clicar nesses links e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa logo depois, que o canal recebe uma pequena comissão pela compra. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!